Boa tarde, começa agora o programa A Bíblia em Debate pela Rede Gospel de Televisão, ao vivo para todo o Brasil, até as 2 horas da tarde aqui, trazendo a você a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre aliança. Você acha que quem quebra a aliança tem perdão? Será que uma vez que a aliança é rompida, a pessoa escolhe outro caminho, deixa para trás uma aliança feita, ela pode ter um caminho de volta, ela pode ter perdão? Você vai ligar, participar, dar a sua opinião, tirar a sua dúvida. Nós estaremos aqui até as 2 horas falando sobre esse assunto, aliança. Os nossos telefones são 0 operadora 11 2114 1160, ou melhor, os nossos contatos. Esse é o telefone, @Bíblia em Debate pelo Twitter ou a Bíblia em Debate oficial pelo Facebook. Todo mundo que nos assiste aí, sul do país, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, sempre o pessoal ligadinho pela Rede Gospel e por que não dizer quem está pelo mundo afora, pela internet. Você agora conta 24 horas por dia com a Rede Gospel pela internet. É só acessar o portal gospel.org.br ou então abaixar aí no seu celular, no seu tablet, o aplicativo da Rede Gospel. Busque lá por Rede Gospel, o aplicativo é gratuito, no seu celular você assiste a Rede Gospel gratuitamente, tá bom? Então, falando sobre aliança, tem aqui comigo hoje o Bispo George. Boa tarde, Bispo George, tudo bem? Boa tarde, Bispo Rueda, boa tarde, Bispo Moraes, com certeza uma tarde muito especial e um tema extremamente importante, né? Porque nós sabemos muito bem que aliança é aquilo que conduz a pessoa numa dimensão de poder, de autoridade, uma condição na qual ela pode mover o coração de Deus para poder viver aquilo que são as coisas perfeitas que Deus ele faz. Então, muita gente acaba desprezando em si o aspecto aliança e eu tenho certeza de que hoje, à luz da palavra, nós vamos trazer à luz aquilo que realmente representa isso. É isso aí. Também o Bispo Moraes. Tudo bem, Bispo Moraes? Bispo, boa tarde, Bispo Rueda, boa tarde, Bispo Jorge, boa tarde a todos que estão ligados aí no programa e com certeza mais uma tarde de bênção para a tua vida. Fique ligado e participe ao vivo aqui conosco. É isso aí. Então, mais uma vez, canais de comunicação no ar, todos os canais, seja redes sociais ou telefone, 0 operadora 11 2114 1160, @Bíblia em Debate e a Bíblia em Debate oficial no Facebook, a nossa página, a nossa fanpage. Você deixa a sua participação e eu vou ler aqui no ar, a sua opinião sobre esse assunto. Uma vez que a aliança é quebrada, tem volta? Dá para você ser perdoado? Continua se caminhando ao lado daquele que você traiu, por exemplo? Então, ligue, dê a sua participação, em nome de Jesus. Bom, bispos, a gente tem vários modelos de aliança na sociedade. Você pode ter uma aliança por afinidades, onde as pessoas, por uma determinada afinidade, sejam de ter nascido na mesma região, de terem o mesmo sangue, de terem o mesmo nome, elas podem compor uma aliança. Você pode ter uma aliança econômica, onde você pede ajuda ou fornece ajuda para alguém para ter no futuro um retorno daquela aliança econômica. Você pode ter uma aliança também emocional. Muitas pessoas se ligam por uma aliança emocional, numa dependência, muitas vezes, por uma afeição, se apaixona, ela fica presa porque ela gosta das características da pessoa e assim vai, pode haver uma aliança emocional. Assim também pode existir e deve existir uma aliança espiritual, que sobrepõe todas essas, que não é política, não é econômica, não é emocional, não é de afinidades, ela é a verdadeira aliança, a aliança espiritual. Em todas essas alianças pode acontecer uma ruptura, num deslize, no momento onde o homem ele não consiga se conduzir convenientemente, essa aliança é rompida. Uma vez que essa aliança é rompida, existem consequências a serem enfrentadas, certo? Sem dúvida. E as consequências, nem sempre elas são suportáveis, porque dependendo da forma que você rompeu a aliança, você vai ser marcado para o resto da sua vida. E é disso que eu quero hoje discutir aqui, e claro, quem nos assiste vai entender. Se essa aliança for rompida e as consequências estão sendo vividas, como é que eu vou me comportar para viver a restituição daquilo que foi quebrado? Será que tem um caminho para isso? Eu consigo me manter até quando?
Porque Satanás é louco para vender um plano, né, na sua cabeça, no seu coração, colocar um objetivo onde você caminha sozinho, né? Outro dia até a gente falava um pouco disso aqui no programa. Nós precisamos sempre estar aliançados a alguém. Ninguém consegue nenhuma realização, nenhum sucesso, nada que é grandioso se constrói sozinho. No entanto, o inimigo coloca isso no coração do homem, né? Achando que ele pode sozinho conquistar todas as coisas, conduzir muitas pessoas e assim vai. Será que isso atrapalha na vida de uma pessoa, onde ela começa a crescer debaixo de uma aliança? Ela acha que, por estar numa ótima posição, ela tem condição de caminhar sozinha? Esse será que é o motivo dessa ruptura, bispos? É verdade. A aliança estabelecida por Deus entre Deus e o homem, ela foi, na realidade, desde a fundação do mundo, né? Porque Deus ele fez uma aliança com o homem a fim de que eles pudessem caminhar debaixo de uma condição de confiança, aliança essa na qual se perpetuaria por toda a humanidade, obviamente debaixo daquilo que era a vontade de Deus. Só que nós percebemos ao alongar-se dos tempos, né, porque foram muitos anos, que o homem ele foi perdendo essa identidade da aliança com Deus, ao ponto de se corromper de tal forma, e que até chegar ao ponto de que Deus ele manda Noé fazer uma arca para destruir toda a terra, porque na realidade nem Deus suportou a traição, o aspecto do rompimento da aliança. Só que nós vemos também que depois, Deus ele faz uma aliança com Noé, e ele fala assim, olha, nunca mais eu vou acabar com a humanidade através das águas, através do dilúvio. Então, você falou uma coisa que é assim, extremamente importante, porque caminhar em aliança é necessário. Jesus, ele nos ensinou a caminhar dessa forma, ele colocou os discípulos para que eles caminhassem de 2 em 2 e não andassem sozinhos, e o aspecto da necessidade de ter uma aliança é ter a necessidade de ter um elo que nos fortaleça, né? Por quê? Se eu caminho sozinho, existem alguns aspectos importantes a gente dizer. Primeiro, Satanás trabalha a limitação dos sentimentos. Ele quer fazer com que o homem se sinta solitário, como você mesmo disse aqui. Uma pessoa que ela anda solitária, ela não tem como encarar determinadas batalhas sozinhas. Automaticamente ela fica fragilizada, ela se torna uma pessoa vulnerável, obviamente suscetível àquilo que são os intentos de Satanás, e levando assim, não querendo espiritualizar tanto, uma pessoa que anda sozinha por si própria, ainda que ela não sofra a assolação do inferno, ela acaba se fragilizando, por quê? Porque ela não tem apoio, porque a falta de aliança, ela não permite com que a pessoa ela possa descobrir novos rumos, novos nortes, ou se lançar em grandes desafios. E é importante a gente entender isso, porque a Bíblia não tem de lado nenhum, até porque é o sentimento que o inimigo ele coloca no coração para que a pessoa ela, não tenha essa liberdade de firmar alianças com ninguém. Agora, por outro aspecto, a aliança ela nos fortalece, ela tem a condição espiritual de nos fortalecer. Se eu tenho uma aliança, primeiro com Deus, aqui no caso, na Septuaginta, o Senhor ele havia estabelecido uma aliança através dele e aqueles nos quais ele criou. Aliança essa para que o povo fosse fortalecido, porque uma vez que o povo andava sozinho, distantes de Deus, eles estavam completamente dispersos daquilo que Deus poderia realizar. E a aliança também é o caminho para me levar aquilo que Deus pode me proporcionar. Então, quando eu estou fora da aliança, obviamente que eu me torno fora daquilo que são os planos de Deus. Perfeito. Agora, entre o aspecto que você falou, né, aquele que já esteve em aliança, e ele quebra a aliança... Ele tem consequências. Consequências terríveis. E lidar com essas consequências é fácil, você consegue, né, naturalmente sair do problema, sair daquilo que espiritualmente está pesando sobre você. Vamos ver aqui a participação da Morgana. Morgana, que é de São Bernardo, está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, Morgana, tudo bem? Boa tarde, bispo. Como vai, querida? Tudo na bênção? Tudo na bênção, mais ou menos. Bom. Por quê, Morgana? O que aconteceu? Tenho uma dúvida sobre aliança. Eu estou afastada do meu ministério. Tá. E eu tenho feito coisas que não têm agradado a Deus, assim. Não tenho jejuado, não tenho orado. E eu acho que a minha vida... Está agora eu entrei em depressão e síndrome do pânico. E eu não estou em aliança com Deus. E eu gostaria de saber o que eu faço para me entrar em aliança com Deus. Porque Morgana, o inimigo, ele vem me perseguindo há 24 horas por dia. Há quanto tempo você está afastada, Morgana? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Da Aliança da Paz. Você é da Aliança da Paz, o apóstolo Marcos Sardinha.
né? Isso mesmo. Morgana, a primeira coisa que você tem que fazer é achar um caminho para que você restabeleça a sua aliança. Eu não sei exatamente o que te levou a você se afastar da igreja, né? E romper com essa aliança que você tinha de cobertura da igreja sobre si. Mas o importante é você abrir o teu coração e, independente dos motivos que lhe levaram a romper essa aliança, você retomá-la em nome de Jesus. Porque para todas as coisas que nós sofremos, ou ainda que nós erramos, Deus sempre tem um caminho de conserto, né? Então, não dá aqui no ar para a gente discutir o que te levou a romper com essa aliança e sair da igreja, né? No entanto, o Senhor é contigo. Agora, existem conceitos, rudimentos espirituais que precisam ser cumpridos. E sair debaixo de cobertura, você simplesmente deixar o teu ministério, deixar para trás aquilo que o Senhor te deu, vai, é claro, trazer consequências sobre a tua vida. É como você está dizendo, eu estou passando por lutas, estou passando por situações, né, que poderiam ser completamente evitadas se você estivesse debaixo da cobertura do Senhor, né? Então, qual é o primeiro passo, Morgana? Volta logo. Volta logo para a sua casa, volta logo para o teu ministério, para aquilo que Deus entregou para a tua vida, né? Para que o Senhor restitua tudo que fora perdido. Esse é o primeiro passo, né? Pode falar. Eu saí da proteção, quando eu tinha a proteção da igreja, pelo meu apóstolo Marcos Sardinha, pela bispa, a minha vida era mais abençoada. Fizeram obras de macumbaria para mim, onde eu trabalhava, para não subir de cargo. Eu perdi o meu cargo na loja onde eu trabalhava. Meu Deus. Eu era uma pessoa elogiada, trabalhava, eu ia subir de cargo. E fizeram obras de macumbaria para mim. Depois de aí eu entrei em depressão, síndrome do pânico, fiquei doente, estou afastada há 1 ano e 4 meses. Daí em diante a minha vida só está andando para trás agora. Eu não tenho mais coragem de orar, não tenho mais ficar na posição, ficar em jejum. Faz 10 anos que eu sou da igreja, já tentei buscar ajudas, onde eu vou eu peço orações para as pessoas, para as irmãs. Olha, Morgana, a gente tem também a igreja aí em São Bernardo, tá? E eu gostaria muito que você pudesse contar com a nossa ajuda e se levantasse para que você conserte a sua casa. Deus te plantou nesse lugar, você está aí hoje assistindo a Rede Gospel Televisão, sendo abençoada. E não é à toa que você ligou aí esse canal, tá? Então, você tem que se levantar, é como eu lhe disse, eu não sei os motivos, mas eu sei, né, que o apóstolo Marcos Sardinha, assim como a bispa Alda, são pessoas muito queridas e têm um ministério maravilhoso. Então, você se levante para o Senhor e refaça a tua aliança ministerial. Não deixe o inimigo colocar você debaixo de sentenças, amém? Se você precisar de ajuda, porque por N motivos talvez possa vir algum sentimento de acusação, até de vergonha, para que você retorne à Aliança da Paz, o nosso bispo aí de São Bernardo, que é o bispo Davi, ele pode te aconselhar e te direcionar para que você viva esse retorno, amém? A nossa igreja em São Bernardo, ela é na Francisco Adamo, número 80, bem no trevo ali do Assunção. Não sei se você conhece, né? Acho que sim, né? E eu adoro meu ministério, mas algumas coisas fez eu me afastar do meu ministério. Entendo. Eu sou de lá há 10 anos, adoro a bispa, adoro o apóstolo, ele é uma pessoa muito abençoada por Deus, muito ungido por Deus, muito usado pelo Senhor. Com certeza. E foi algumas coisas mesmo que me afastaram da igreja, que me deixaram chateada. Procurei também pelo pastor Marcelo, que é a mão direita do apóstolo lá na igreja. Mas, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Os fatores aqui, né, talvez não compete a gente ficar aqui no ar discutindo, não consigo fazer aqui com você um aconselhamento, tá? Então eu preciso que você procure o nosso bispo, o bispo Davi. Hoje à noite ele estará à disposição aí na igreja de São Bernardo, Rua Francisco Adamo, número 80, 8 horas. O mais importante para que fique claro aqui, é você retomar a tua caminhada com o Senhor. Em casa, sozinha, você vai perder essa guerra, viu, Morgana? O inimigo está conseguindo me derrotar. Ninguém vence a luta espiritual fora do corpo. Isso é o mais importante que você entenda aqui hoje, tá bom? Certo, eu acredito, tá bom?
Eu creio no Senhor Jesus. Amém, eu Assim sei como disso. ele Senão tem- nem no telefone com a gente você estaria, né? Então você crê, né? Eu sei que creio você crê. mesmo, Amém. Porque ele é um Deus vivo e verdadeiro, ele não é homem de mentiras nem de falhas. Aham. E eu creio que ele vai me abençoar. Eu queria que vocês orassem por mim aí, Sem que eu tô dúvida. doente, eu fui para uma perícia, foi negada. Agora, É. dia 23, às 11h20 da manhã, eu tenho uma outra perícia. Em nome de Jesus. A nossa, E eu a queria nossa que vocês produção... orassem por mim aí, para mim... Nós pra vamos eu poder orar passar com nessa certeza. perícia. A nossa produção estará anotando o seu nome. Se você puder deixar também o seu telefone, amém? Nós vamos entrar em contato, estaremos orando por você e o Bispo Davi está aí lá pronto para te atender, tá bom? Deus abençoe, Morgana. Glória a Deus. Você vê aí, ó, primeira participação da tarde e você vê a Morgana, Bispo Moraes, discutindo aqui, falando de uma situação da consequência que ela está vivendo da quebra de aliança. A gente nem chegou lá ainda no assunto dentro do programa, mas a primeira participação já nos mostra que a consequência é danosa, né? É verdade, porque na realidade a única aliança que Deus deixou assim, que é plena, é a aliança de amor. Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. A entrega de Jesus é um ato de amor. Ele fala, amai-vos uns aos outros. Se nós olharmos para o casamento, nós também vemos aí que é uma aliança de amor, um compromisso de amor. Então, diante até daquilo tudo que o senhor falou no começo do programa, eu discordo um pouco, né? Porque, na realidade, o que nós vemos mais são parcerias. E a parceria, ela é muito simples. Enquanto está bom para mim, eu estou junto. Quando a situação ela muda, então eu rompo com essa parceria. O mundo, obviamente, ele entende, né, como foi colocado, como uma aliança. Mas a aliança verdadeira diante de Deus é uma aliança de amor, é incondicional. Então, obviamente, Deus, ele nos ama, mas não é um Deus inconsequente. Toda quebra de aliança traz uma consequência. Se você olhar para a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem de aliança, mas aquilo que ele errou, mesmo buscando arrependimento, o conserto, se você olhar com atenção, você vai ver que a vida de Davi não foi mais a mesma. Então, a consequência, ela é, vamos dizer assim, natural, até por aquilo que o próprio Deus nos fala em Gálatas 6:7. Não se engane o homem, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa, ela tem uma dificuldade, tem um problema, e aí é onde é aprovada a aliança. Mas aí, no caso, o senhor está falando, então, que Deus é um Deus carrasco. Como? O senhor está falando que Deus é um Deus carrasco? Não. O cara quebrou uma aliança, então ele tem que se lascar? Não, Tem que se ferrar? não estou falando isso, né, bispo? O que eu estou falando é de consequência. Deus, se ele fosse carrasco, consequência. nós não estaríamos aqui. Né? Agora, existe... O senhor falou da vida de Davi, não foi? Davi não ficou do mesmo jeito. Enquanto ele tinha uma aliança, antes de pecar, ele tinha uma vida muito boa, vamos dizer assim. Não, isso quem está dizendo é você. Não, amém, mas a gente vai chegar lá. O que eu estou falando é agora, que a vida dele depois que ele não pecou, foi a ele mesma. pisou na bola. Pisou na bola, Sim. Quer dizer... Mas e aí? E se ele se arrependesse, ele não teria direito de voltar a ter uma aliança? Ele teve o direito à aliança e ele se manteve na aliança. Uhum. Ele encontrou o caminho de volta. Agora, não foi o mesmo Davi de antes. Isso daí é só ler a Bíblia e ver claramente. Até mesmo uma condição é que Deus não permitiu que ele construísse o templo. Agora, pela aliança de amor de Deus pela vida dele, Deus lhe deu o quê? Uma continuidade através do seu filho Salomão. Então, isso é uma condição que muitas vezes nós não vemos. Mas a consequência ele sofreu. Sofreu porque todo mundo sofre. Deus não é inconsequente. Deus não é carrasco, mas ele não é inconsequente. Perfeito. Bom, estamos aqui... Essa é a realidade. Você está vendo aí, já começou aqui a esquentar o clima. E isso é muito bom, porque não que nossa opinião seja divergente, mas é fato que existem consequências a serem enfrentadas, o que o Bispo Jorge está colocando, né? Bem ponderado. E aí? É carrasco ou não é carrasco? Existe ou não existe punição? A e é culpa importante, é de Deus. Porque esse detalhe da consequência é que tem que ser enxergado. Davi, no caso,
ele teve realmente uma continuidade do seu reino numa condição inferior na qual ele estava no seu estado original, naquele que Deus o levantou. Você tem o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, que descreve aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre Himeneu e Fileto. Olha, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece sendo este selo, tendo este selo. Ou seja, o apóstolo Paulo coloca aqui que os dois estavam pervertendo o corpo e depois ainda ele os condena, dizendo que eles deveriam ser entregues a Satanás. Agora, eu estou falando de um apóstolo de Jesus Cristo, uma das pessoas mais importantes da época para fundamentar o Evangelho, escreveu metade do Novo Testamento e que a vida, a busca, o que ele respirava era salvação. E aqui ele dá o quê? Condenação a duas pessoas, debaixo, é óbvio, de uma autoridade apostólica. Por quê? Porque estes lutavam contra o corpo de Cristo, dividiam o corpo, tiravam das pessoas a possibilidade de conhecerem a verdadeira salvação e colocavam um jugo sobre as pessoas, porque a doutrina que eles implantavam não era cristã, não era pura, não era o evangelho, era algo voltado para si, aonde eles só queriam alimentar a sua própria carne. Então Davi, num momento, ele pensou em si e errou, e no seu erro ele foi punido. Deus é carrasco ou não, continue assistindo o programa e a gente vai discutir isso aqui no nosso debate. Vamos falar com a Miriam, ela que é da freguesia do Ó, aqui em São Paulo. Boa tarde, Miriam, tudo bem? Oi, tudo bem. Paz, querida, tudo na bênção. Obrigado aí pela sua ligação, Miriam. Glória a Deus. Miriam, me fala aí, você acha que uma vez que a aliança é quebrada, existe aí um caminho de perdão ou não? Sempre vai haver, porque Deus é um Deus de perdão. Eu creio assim. Agora, não é que Deus seja carrasco, mas para tudo tem que haver uma consequência, até porque, através da consequência, a gente meio que aprende, né? A característica do ser humano. Me fala uma coisa, Miriam, você falou assim, você começou falando, sempre haverá, né? Sempre vai haver um caminho de perdão. Mas Deus é indiferente se você anda certo ou não? O que você acha? Se você quebrou a sua aliança, para Deus é indiferente se você está firme ou a sua aliança foi quebrada? Não, eu não vejo como indiferença. Eu vejo Deus assim, à espera do nosso arrependimento e em buscá-lo. Eu acho que Ele está sempre de braços abertos. Amém. Nunca indiferente. Eu acho que Amém. Deus nunca, porque Deus é Deus. Claro. Tá bom. Amém. Então tá bom, obrigado pela sua participação. Quer mandar um beijo a alguém, Miriam? Eu quero mandar um beijo muito grande para minha sogra Carlota. Glória a Deus. E para o meu esposo Arthur. Olha que bênção, né? Mulher abençoada manda beijo para a sogra, o que é raro aqui no programa. Ela que apresentou o programa. Tá certo. Deus abençoe, Miriam, você, a sua sogra Carlota, toda a sua família, viu? Um beijo a toda a freguesia do Ó, a nossa igreja aí na freguesia do Ó, a nossa sede oeste, que é no Jardins, a freguesia do Ó faz parte. Deus abençoe aí, glória a Deus. Bom, você vê, né, ela colocando aí, né, que Deus é um Deus de perdão. É verdade, a Bíblia fala, Ele é infinito em misericórdia, né? Mas existe diferença entre andar aliançado, firme na tua aliança, num propósito de uma aliança permanente, do que você andar indiferente. O Espírito Santo é indiferente? Claro que não, ele tem até ciúmes da gente. É verdade. Como é que vai ser indiferente, né? Sabe o que é bacana? Não tem como, né, Bispo? O Bispo Moraes falou algumas coisas aqui, eu achei interessante o seguinte aspecto. Quando você ama alguém, ele falou sobre a aliança genuína, que ela é estabelecida no amor, porque o amor ele é o vínculo da perfeição. Quando você ama alguém, você quer fazer bem para ela. E assim, eu acho extremamente chocante o aspecto daquele que ele tem o sentimento de doação para poder atribuir à pessoa algo bom que ele tem e que talvez essa pessoa não tenha recebido ou não tenha aprendido. Eu entendo que Deus ele trabalhe dentro desse aspecto de se doar para que Ele possa nos proporcionar viver coisas preciosas que nós ainda talvez não saibamos. Esse aspecto de doação, eu vejo que muitas vezes ele é frustrado, né?
Porque quando você dá o melhor de si para as pessoas, você falou sobre Davi, desculpa aqui até a brincadeira, mas você falou sobre Davi. Deus, ele se doou para Davi, porque ele enxergou em Davi um coração puro, de alguém que tinha todos os atributos para receber de Deus aquilo que Deus havia preparado. E a palavra fala que, lá em Romanos 12:2, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então Davi, ele teve a melhor oportunidade de todas, e ele aprendeu justamente com quem tinha de tudo para ensiná-lo. No momento da sua caminhada, ele talvez se ache autossuficiente e ele corrompe os seus sentimentos. Isso entristece o coração de Deus, sem dúvida. E as consequências, óbvio, elas vão existir. A gente estava brincando aqui, discutindo e tudo mais, mas a pergunta que eu faço é, a culpa será que é sempre de Deus pela quebra da aliança das pessoas? Quer dizer, Deus quer me honrar, Deus quer me abençoar, Ele quer me ensinar. Mas aí eu me fragilizo, como a nossa querida Morgana, que se afastou da igreja, 10 anos na igreja e se afasta. Será que a culpa é de Deus? Porque aí a pessoa, ela começa a olhar para o homem, ela começa a olhar para a deformação das pessoas, ela começa a olhar para o desejo do seu próprio coração e não o desejo, não a vontade de Deus. E aí até onde, Bispo Moraes, a culpa é de Deus? Até lugar nenhum, né? A culpa nunca é de Deus, né? Porque se você olhar para o próprio Caleb, ele manteve a aliança até o fim. E as pessoas que quebraram a aliança da promessa, preferindo ficar no deserto do que entrar na terra prometida, você vê que foi algo totalmente opcional de cada um. Caleb, juntamente com Josué, eles optaram em manter o coração limpo. O que acontece? Eles poderiam se corromper por causa da murmuração, da incredulidade, por causa de tudo que estava ao seu redor. Mas eles se alimentaram da promessa. A promessa que significava uma aliança com Deus desde Abrão, Isaac e Jacó. Então, isso representa o quê? Sempre na nossa vida. Se você olhar à tua volta, você vai encontrar situações para quebrar a aliança. Mas se você olhar para a promessa, para a aliança do Senhor, você vai permanecer de pé, você vai permanecer firme e você vai continuar. Por quê? Porque não existe absolutamente nada que possa mudar essa condição, a não ser o teu sentimento, como o próprio apóstolo Paulo fala, que o que nos limita é os nossos afetos. Moraes, você está dizendo assim, olha, se você olhar à sua volta, você pode achar, né, situações que te levem a quebrar a aliança. Você acha que existem motivos que possam justificar a minha quebra de aliança? Humanamente, sim. Humanamente, porque você transfere. É o que o bispo Jorge estava falando em relação à condição humana. Se você cria até o que eu vejo muito, as pessoas esperando dos homens aquilo que vem de Deus. Então, às vezes, falta um reconhecimento, às vezes falta uma oportunidade, às vezes a pessoa se sente injustiçada, ou às vezes a pessoa acha que ela está sendo explorada. Então, isso vai criando o quê? Um alicerce para ela se justificar. Por isso usar aquilo de justificativa e sair de baixo. É por isso que nunca a culpa é de Deus, sempre parte do homem. Porque Deus, ele está até dentro daquilo que o senhor falou, do dilúvio, foi uma consequência pela quebra da aliança, mas pela infinita misericórdia, ele faz aliança com Noé novamente e começa tudo de novo. Mas o senhor, só concluindo, o senhor falou uma coisa que me chama a atenção. José e Caleb se diferenciaram e entraram na terra. Mas a promessa de que aqueles que não creram morreriam no deserto não partiu de Deus? Partiu por uma consequência da quebra da aliança, da promessa. Então, mas quem determinou que eles morressem no deserto não foi Deus? Exatamente. Então, mas eles quebraram a aliança. E será que no meio daqueles ali não haveriam aqueles que pudessem vir se arrepender? Eles tiveram 40 anos. Ué, Caleb esperou 45? Porque ele optou em manter a aliança, como outros resolveram ficar lá sem lutar, sem desejar. Agora, a misericórdia de Deus é que, mesmo os pais quebrando a aliança, Deus deu a continuidade dos filhos. Deus, Vamos falar com a Cleonice de Carapicuíba. Boa tarde, Cleonice, tudo bem? Caiu a linha. Caiu a linha, Carapicuíba, aqui, Grande São Paulo. Obrigado pela participação aí. Se a gente conseguir restabelecer, seria importante. Bom, o tema está esquentando e você que está nos assistindo aqui, você pode participar desse debate pelo 0 Operadora 11 2114 1160. Esse é o nosso telefone. Você entra, participa aqui, como já fez a Morgana, a Cleonice e outras pessoas que sempre nos ligam e participam. Você pode dar a sua opinião
ou tirar a sua dúvida, esclarecer aqui qualquer dúvida que você tenha sobre aliança. No Twitter você manda pelo @Bíblia em Debate e no Facebook a Bíblia em Debate Oficial, essa nossa fanpage. Entra lá, deixa a sua opinião, a sua pergunta, a gente vai aqui no ar responder, tá bom? E voltamos aí com a linha, com a Cleonice, que está participando, por telefone. Tudo bem, Cleonice? Tudo bem, graças a Deus, a paz do Senhor. Paz, querida, tudo na bênção. E aí, Cleonice, me responde essa pergunta. Você acha que quem quebra aliança, pode ser não perdoado? Pode ou não ser perdoado? Eu acho que pode ser perdoado sim, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, se for possível responder. Claro, vamos lá. Sobre aliança. É que eu, alguns anos atrás, antes de eu receber a unção de Deus, antes do batismo, eu fiz um aborto. E depois disso, eu busquei a Deus, que eu me arrependi muito do que eu fiz, me arrependi, sofri muito, sofri umas consequências meio graves, busquei a igreja, busquei a Jesus, pedi perdão. Glória a Deus. Só que nunca mais a minha vida assim foi a mesma, porque eu nunca mais tive sorte assim no relacionamento afetivo. Você está na igreja hoje? Da igreja, Oi? Hoje você está na igreja? Hoje eu estou firme na igreja, Amém. eu não falta nem o culto. E eu namorei 8 meses com um rapaz e ele me humilhou demais. E o demônio, ele fica acusando que isso que eu fiz lá trazendo no passado... à memória aquilo que você fez, né? Cleonice, bom, primeiro você precisa passar por um processo de cura, porque isso está preso aí em seu coração. Esse já se passou quanto tempo? 8 anos? Uns 5 anos. 5 anos. Fazem 5 anos que você passou por esse momento, tá? Primeira coisa, você se arrependeu de verdade? De verdade. Arrependimento não é remorso, arrependimento não, é arrependimento mesmo, você se arrepender e dizer, essa prática não existe mais na minha vida, né? Então você se arrependeu de verdade. Você pediu perdão ao Senhor? Pedi perdão. Então, Pedi amém. perdão com muita lágrima, com muita dor. Então, a palavra nos ensina que o que nós desligarmos ou ligarmos aqui na terra estará desligado, estará ligado nos céus. Como o Senhor deu a Pedro, apóstolo, a autoridade para desligar os pecados e para perdoar pecados, eu te declaro que você está perdoado em nome de Jesus. Glória Amém, a Deus, Cleonice? amém. Então você não carregue mais isso com você. Porque o Senhor, se há um arrependimento verdadeiro, o Senhor te perdoou. E você vai caminhar em liberdade. Não deixe mais isso atormentar a tua vida. Amém? Porque Ele já não se lembra mais do seu passado. Do teu pecado já não me lembro mais, diz o Senhor, né? E eu faço o teu passado alvo como a neve. E essa acusação que vem do inimigo, ela vem justamente para te manter nesse processo, onde você imagina que não vive algo por conta disso, né? Num momento onde você tinha um desconhecimento, era ignorante ao fato, você, num momento de desespero, fez esse aborto. Sofre, dói, o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. E o Senhor vai, em nome de Jesus, revigorar as tuas forças e te fazer caminhar diferente. Tá bom, querida? Se você precisar da nossa ajuda para continuar esse processo de libertação na tua vida, que eu acredito que já aconteceu agora, amém? Eu creio. Nós temos a nossa igreja em Carapicuíba. O Bispo Jefferson, pessoa muito querida, junto com a sua esposa, ele pode te ajudar e te abençoar. É a Avenida Rui Barbosa, número 1284. Desculpa, não é o Bispo Jefferson. Quem está aí agora é o Bispo Sérgio Benites. Bispo Sérgio Benites, tá? Que está aí na igreja de Carapicuíba. É Avenida Rui Barbosa, 1284. A nossa igreja está estabelecida aí. Tem um pastor, uma pastora, um bispo para te ajudar, te acompanhar e fazer você viver essa cura por completo. Tá bom, querida? Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Fica na paz. Amém. Glória a Deus. Amém. Você vê o que o diabo faz com a cabeça das pessoas, né, bispo? Como a Cleonice acabou de relatar, milhares de pessoas passam por momentos como esse. Talvez não com um problema como ela, mas com outros, de tamanha, né, devastação emocional e maiores ou menores. A pessoa se envolveu com drogas, a pessoa teve um momento que foi estuprada, ou talvez até, né, cometeu o estupro, a pessoa se envolveu com atos ilícitos de roubo e fica carregando aquela acusação durante a sua vida inteira. E ainda que ela se arrependa e ela vá para a casa do Senhor, Satanás vem com aquilo para martelar na cabeça dele e fazer com que ele se volte para o seu passado e continue enxergando a velha criatura. Foi o que ela disse: me converti,
me batizei, me arrependi, mas a minha vida não vai para frente, não está dando certo, e todas as vezes vem na minha cabeça. E o diabo faz ela pensar de que é fruto da consequência dos atos passados. Ou seja, ele impede que ela coloque sobre aquela situação o sacrifício de Cristo, né? Agora, o senhor falou uma coisa importante, a consciência, e eu acho que assim é bem pertinente isso, porque muitos que estão assistindo a gente agora falam assim, eu também quebrei a aliança. E se sentem pesados, acusados e tudo mais. Por quê? Porque o inimigo ele quer abortar, ele quer fazer com que o sacrifício do sangue do cordeiro não seja colocado sobre estas situações e a pessoa então ela perca a liberdade de reatar a sua aliança. E a gente vai estar falando daqui a pouquinho no Meditando sobre isso. Mas é importante esse aspecto porque 2 Coríntios 5,17, eis que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Nós vamos ao quadro Meditando. Muito bem, a pergunta é essa, quem quebra aliança tem perdão? Eu vou começar dizendo assim, tem para quem se arrepende. Eu quero ler o texto que o Bispo Rueda ele falou aqui, de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15 em diante, está na página 1474 da Bíblia Apostólica, que fala assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns, Olha que coisa tremenda o versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Muito bem. A palavra de Deus ela é tremenda naquilo que são os seus aspectos de conscientização. Himeneu e Fileto perverteram não só a sua própria fé, mas eles pregavam contra o Evangelho, contra a verdade da palavra e estavam pervertendo outras pessoas. Pessoas essas que, na sua limitação, abriram mão das suas convicções, abandonando o sacrifício de Cristo, consequentemente abrindo mão da sua salvação. O diabo ele trabalha muitas vezes o sentimento para que a pessoa se sinta pesada, acusada, para que ela não tenha liberdade de se arrepender e principalmente de reconhecer o seu erro. E é importante nós entendermos os aspectos da palavra, que o Senhor ele começa exatamente falando, procura apresentar-te a Deus como uma pessoa que não tem do que se envergonhar, alguém que seja aprovado por Deus. Mas espera aí, se eu caí, se eu vacilei, se eu pequei, se eu quebrei a aliança, mas agora eu caí na real, eu vi que eu fiz bobagem, é necessário então que você se arrependa, porque arrependimento é um sentimento espiritual, um sentimento apostólico. Arrependimento é um sentimento colocado no coração pelo Espírito Santo. E arrependimento, ele tem que me levar à confissão do meu erro e das minhas falhas. A maior dádiva de Deus é a salvação. E a salvação também ela é entregue para aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Então, o princípio espiritual, para que você volte a ter o perdão e volte a estar debaixo da aliança e, consequentemente, parar de sofrer as consequências da quebra da sua aliança, contrapontos à parte aqui que eu falei com o Bispo Moraes, é óbvio que Deus ele não é um Deus carrasco. Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, arrependimento, qual é o caminho do arrependimento? É o caminho da fé. A fé, ela demonstra o quanto eu confio em Deus. Não adianta você dizer, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas você não buscar se arrepender dos teus maus caminhos. E eu creio que se ainda há uma chama acesa do Espírito Santo no teu coração, e por mais que você tenha se sentido pesado ou acusado, vá, peça perdão, primeiramente a Deus. Segundo, conserte a tua vida com quem de repente você quebrou a tua aliança.
Demonstre o teu arrependimento, fala, olha, eu reconheço que eu fracassei e que eu quero agora voltar a reatar a minha aliança. O segundo aspecto é você se achegar a Deus, porque a palavra de Jeremias 33:3 fala exatamente isso, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros, porque se achegar a Deus é arrependimento. É importante você abrir o teu coração e entender que aqueles que se desviaram da verdade, eles têm o caminho do retorno através do arrependimento. Então, olha que coisa tremenda, o versículo 9 fala assim, que entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, o que Deus falou permanece. O fundamento de Deus é um só. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E como o bispo Moraes falou, a aliança, ela está fundamentada no amor, aliança eterna, aliança divina, aliança que procede de Deus. Então o caminho de arrependimento, ele te aproxima de Deus. Achegai-vos a Deus, vá hoje a uma igreja, vá hoje, busque ao Senhor, confesse o seu pecado, fale com um líder, com um sacerdote, porque o teu arrependimento vai te aproximar de Deus. E o terceiro aspecto é voltar a colocar a tua confiança no Senhor. Por quê? Porque é necessário que aquele que creia, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Isso é confiança. Confiar em Deus é crer nele. O Salmo 125 fala, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A tua confiança vai te trazer permanência em Deus. E entenda uma coisa só para encerrar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Arrependa-te hoje, o Senhor vai te levantar, vai te resgatar, vai estabelecer uma obra renovadora e transformadora sobre a tua vida. E o mal que te sobreveio, você vai lançar tudo isso sobre Jesus Cristo, vai voltar a ter esta aliança e eu tenho certeza, o Senhor ele vai inaugurar um novo tempo sobre a tua vida em nome de Jesus. Pense nisso, medite nisso. Esse foi o nosso quadro Meditando. Chegamos ao final de mais um A Bíblia em Debate pela Rede Gospel de Televisão. Quero agradecer aqui a todas as participações, a nossa audiência que cresce a cada dia. Você que está sempre ligadinho aí, interagindo com o nosso Facebook, vi aqui que foram centenas de participações. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que todos aqueles que estão conosco sejam edificados pela palavra. Todos os dias você conta com este conteúdo, a Rede Gospel de Televisão, em qualquer momento que você ligar, 24 horas por dia, estará trazendo a você uma palavra de bênção, cura e salvação. A você que nos assistiu hoje pela primeira vez, estava zapeando, caiu na Rede Gospel, conte conosco. Qualquer momento, Deus tem uma palavra de transformação e de cura para você. Eu, Bispo Newton Rueda, fico ali na Renascer Jardins, ministrando hoje à noite, nesse jejum de Caleb. Hoje é o 8º dia da nossa campanha. Estarei ministrando às 8 horas da noite, na Avenida Faria Lima, 1912. É dentro do condomínio Call Center, um lugar maravilhoso, a única igreja da Faria Lima. Avenida Faria Lima, 1912, no Jardins. Te espero lá às 8 horas da noite. Bispo George. É isso aí, eu quero fazer 2 convites especiais, Bispo Rueda, aproveitando a audiência tremenda da Rede Gospel de Televisão. Dia 24, sexta-feira, sem ser essa aqui, a próxima, nós vamos ter a Madrugada do Samba Gospel, lá na Zona Leste, um evento evangelístico. Você que gosta de samba, pagode, nós vamos ter ali Grupo Perseverança, Grupo Crescendo em Fé e o testemunho e a participação do pastor Evandro, do Arte Popular. Então, você vai e esteja conosco a partir das 11h30 da noite, super noite aí de pagode, nós vamos varar a madrugada aí inteira, vai ser uma grande bênção ali na nossa Renascer Penha, Rua Gabriela Mistral, número 83, na Penha, bem em frente ao terminal, com estacionamento. Você é meu convidado e hoje à noite eu estarei lá. É isso aí. Também o Bispo Moraes. Estarei em Caieiras, Avenida Professor Carvalho Pinto, número 230, no centro de Caieiras. Eu espero você e toda a tua família. É isso aí. Na nossa sede, Doutor Almeida Lima, 1290, na Mooca, você terá uma palavra poderosa com o Bispo Lalá. Então, todos os dias, na Igreja Renascer em Cristo, você é abençoado. Entre no igospel.org.br ou ligue para 4003-0512 para ter o endereço mais próximo da sua casa. A Igreja Renascer em Cristo não para de crescer e sempre tem uma Renascer pertinho de você. Ligue, participe
participe, esteja conosco, venha hoje para o culto para ser abençoado. Quem quiser entrar em contato comigo, minhas redes sociais são BP Rueda. Tudo BP Rueda, Instagram, Twitter ou Facebook. Eu me comunico por aí. Deus abençoe. Tchau, tchau.